Podeis assentar, queridos. Deus abençoe as nossas crianças. Irão para as suas salas com as nossas queridas professoras. Aí, depois, irmã Priscila, eu tenho no fim do culto, tá bom? Conversar com a irmã sobre as nossas crianças, tá bem? Aleluia. Meus irmãos, estamos felizes, gratos a Deus por tudo quanto o Senhor nos tem proporcionado. Os momentos que juntos tivemos de assentados louvar, de pé louvar, a liberdade que temos de levantar as nossas mãos, abrir bem os pulmões, fazer uso do diafragma, impulsionar o ar para fora da cavidade bucal. E na passagem de ar pela laringe, as pregas vocais são movimentadas e nós pronunciamos com o movimento dos nossos lábios e nossa língua palavras inteligíveis de adoração ao nosso Deus. E assim são pentecostais as nossas crianças. Deus abençoe o nosso departamento infantil e tudo quanto até aqui já tivemos a oportunidade de fazer juntos. Quero convidá-los para que abram as vossas Bíblias no livro do Velho Testamento, um livro chamado Livro Poético, que já fiz menção de alguns textos. Desta feita vamos juntos ler Salmo de número 42. E os irmãos vão perceber que o conteúdo desta poesia hebraica, o conteúdo deste texto, está diretamente relacionado aos cânticos que entoamos ao Senhor aqui juntos nesta noite. Salmo de número 42, do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Todos encontraram? Pode dizer amém? Você que está desprovido de sua Bíblia, pode acompanhar a leitura nos nossos monitores. Caso você identifique alguma alteração gramatical ou semântica no uso da língua, é porque eu estou usando uma Bíblia de Estudos, NVI, que significa este acrônimo, esse acróstico. NVI significa New Version International. Para quem é estudioso de inglês, vocês me ajudem depois, o que significa. É um incentivo a aprender uma segunda língua, uma terceira, uma quarta língua e ter os nossos jovens, os nossos irmãos poliglotas. E não é a glossolalia, é a xelolalia. E quem vem na escola dominical, a gente vai entendendo o que é glossolalia, xelolalia. E hoje Deus pode encher esse lugar de línguas estranhas, que é a glossolalia. E a xelolalia é o conhecimento acadêmico que nós temos a liberdade, Gabriel, de estudar. Ani talmid ivrit ba Universitat Yerushalayim. Nós somos estudantes também de espanhol, e hebreu e inglês. Isso está para todos nós. Temos oportunidade de buscar conhecimentos acadêmicos e estudar. Mas as línguas estranhas, que é a língua dos anjos para dar glória a Deus, só Ele pode dar. E Ele pode fazer isso nessa noite. Crianças, jovens, idosos, serem batizados com o Espírito Santo e serem cheios da glossolalia, das línguas estranhas de Deus. Salmo de número 42, já deu tempo de você identificar e alcançar aí. Versículo de número 1 até o verso de número 6. Diz o seguinte o texto bíblico: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento, de dia e de noite. Enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas, enquanto dentro em mim derramo a minha alma. E como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Ó meu Deus, dentro em mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembrar-me-ei de ti desde a terra do Jordão e desde as alturas do Hermon,
desde o monte de Mizar. Amém. Esse texto bíblico, ele está inserido no Velho Testamento, chamados livros poéticos, onde nós temos o livro de Jó, Cantares, Provérbios, Eclesiastes. São 5 livros definidos como livros poéticos. E os salmos são cânticos de degraus, são poesias hebraicas, por isso não são distribuídos em capítulos, mas em números. Salmo de número 1, Salmo de número 2, até o Salmo de número 150. E os versos que compõem a bela poesia hebraica. E aqui nós vemos na epígrafe do texto a identificação que está acima do capítulo que está ali ordenado como 42, e dentro da cronologia histórica, dentro da historicidade, dentro da identificação do que chamamos de linguística, porque a linguística estuda a etimologia das palavras e busca entender a origem delas, e identificamos a Bíblia enquanto compêndio. Bíblia vem do termo grego biblos, que é conjunto de livros, e todos nós que aqui estamos sabemos que a Bíblia é uma mini biblioteca, porque ela tem 37 livros no Velho Testamento, 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo. Por isso é chamado de Bíblia, que é um compêndio sacrossanto veterotestamentário, neotestamentário, e a Bíblia toda é a palavra de Deus. E nós a conhecemos hoje como livros e capítulos e versículos, mas não era assim. O conteúdo aqui escrito era escrito em rolos de papiro, sem divisão de capítulos, sem divisão de versículos, sem identificação de rodapé de página, página 1, 2, página 358. Assim fica fácil usar a apresentação de uma obra literária quando você tem a apresentação da síntese dos capítulos e as páginas subsequentes onde estão localizadas cada capítulo e cada tema. Mas a palavra de Deus era escrita em rolos, em papiros. Papiro é uma planta aquática às margens do rio Nilo, e ali foi identificado nesta planta que era possível, através dela, colocá-la ao sol, ela se seca e fazer uso dela para escrever. E os egípcios lançavam mão dos hieróglifos e lançavam a sua escrita, e isso se propagou ao mundo diante do Império Egípcio, utilizando o papiro. E os hebreus lançaram mão disto também e escreveram a palavra de Deus. E me lembro agora também que o salmista Davi, em determinado momento, disse num salmo, em outra poesia hebraica: escrevi a tua palavra nas tábuas do meu coração, para não pecar contra ti. E diferente do papiro, que era necessário escrever à tinta, as tábuas de barro que eram cozidas ao sol, e a escrita cuneiforme nessas tábuas, nesses tijolos, ou ainda em peças de madeira, eram talhadas, assim como o formão de um homem que trabalha com madeiras, um artesão, ele vai talhando a madeira e vai escrevendo. A escrita cuneiforme, ela deixa marcas, ela tira a lasca e fica a profundidade naquela superfície. Esta é a escrita cuneiforme. E nessa noite, o Espírito de Deus vai escrever no meu e no seu coração, como lascas, para ficar marcado no meu e no seu coração a palavra de Deus, para não pecarmos contra Ele. Aquilo que você pinta numa parede branca com tinta, outra mão de tinta poderá subscrever, ou alguém poderá apagar aquilo, mas a escrita cuneiforme é como uma cicatriz, ela fica marcada, ela tira na superfície e fica a marca. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, cheio do Espírito Santo: trago no meu corpo as marcas de Cristo. E nós sairemos aqui marcados pelo Espírito Santo de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Da importância do ensino da palavra de Deus e daquilo que nos fere nas nossas circunstâncias do dia a dia, que provocam em nós desilusões, frustrações, decepções, e vão trazer lágrimas aos nossos olhos, e vão trazer reflexões profundas de autoavaliação. Quando nós nos deparamos diante de circunstâncias, diante de retratos da vida, que vão fazer que questionemos a nossa situação, que questionemos diante de Deus o que estamos vivendo. Não foi diferente com o diretor de Masquil de música, na epígrafe do texto, filho de Coré, e a família de Coré era da tribo de Levi, e sendo eles da família de Coré e da tribo de Levi, eles foram separados para servir na casa do Senhor, no santuário, desde o tabernáculo em Shiló, quando era feito de tendas, para tocar os seus instrumentos e adorar a Deus. Não foi diferente este moço,
diretor de música dos filhos de Coré, levita da casa do Senhor, enquanto músico na casa do Senhor, ele sentiu saudades do lugar de Deus, onde Deus estava, que era o templo, na Jerusalém, na época do rei Salomão, quando o templo já estava pronto, os ensinos de Davi à nação de Israel, foi servir a Deus com sinceridade e honestidade. E da tribo de Levi, dos filhos de Coré, os adoradores do Senhor, desde o tabernáculo, que era desmontável, era um templo desmontável, ora estavam num lugar, ora estavam em outro, e a presença de Deus sempre se manifestava com uma nuvem de glória e uma coluna de fogo, quando o povo adorava a Deus e Deus se fazia presente. E esse mesmo desejo de estar onde Deus está no coração deste músico, está no coração deste levita, está no coração deste filho de Coré, da tribo de Levi, no serviço da casa do Senhor. Mas há um determinado momento na sua circunstância de vida que ele está distanciado de Deus, do seu dia a dia, da sua adoração, e ele questiona-se em si, olha para dentro de si e pergunta, diante dos seus medos e suas frustrações, e o seu anseio que ele tinha, e eu fiz aqui as minhas anotações, eu as trouxe, porque eu achei extremamente importante fazer assim, para que juntos pudéssemos refletir nesse texto bíblico e ver o cuidado de Deus com todos nós, nos nossos momentos de desilusões e frustrações, nos nossos momentos de busca por uma conquista, mas nos deparamos com um fracasso, porque nem sempre nas nossas vidas existe o aspecto da vitória e do resultado positivo. Nas nossas vidas, nós somos moldados, nós somos trabalhados, nós somos forjados por circunstâncias adversas e que nos tornam cada vez mais fortes, porque quando nós passamos por dificuldades e buscamos a Deus, vemos que do Senhor vem uma pronta resposta, e não dependemos só de nós, mas da potente mão de Deus que nos guia, e assim nos concede um livramento. Fiquei feliz em ouvir nossa irmã Ruth. Fiquei feliz em alguns dias atrás ouvir o pastor Jefferson. Fiquei feliz de me ouvir, porque eu também passei por esse momento. 222 currículos, pastor Jefferson? 238 currículos enviados. O meu foi mais de 200. E isso não foi há 15 anos atrás, isso foi agora, há pouco, antes da pandemia. Circunstâncias que a formação acadêmica, o conhecimento de outras línguas, porque o exercício profissional de determinadas funções exigem que você tenha reuniões com pessoas da mesma função, da qual você tem a sua formação acadêmica em outra língua, e nós sabemos que no mundo globalizado exige-se o conhecimento da língua inglesa, e quando você vai fazer uma pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doutorado e a sua livre docência, exige-se o conhecimento e a fluência de uma segunda língua, e quem sabe até de uma terceira, para a sua defesa dos seus argumentos acadêmicos. E no mundo profissional, queridos jovens, não é diferente. As empresas onde nós atuamos, sejam elas de capital nacional ou não, sejam elas de capital estrangeiro ou não, tendo elas participação na Bolsa de Nova York ou não, o seu gestor, o seu diretor, o seu entrevistador vai perguntar se você tem o domínio da língua inglesa, porque é uma língua global, porque é uma língua utilizada em todos os países do mundo. Isto não é modismo, isso são circunstâncias de uma cultura globalizada na qual todos nós estamos inseridos. E no tempo de Jesus não era diferente, porque o pano de fundo histórico, no período que Jesus andou sobre a terra de Israel, eles estavam sob o jugo do Império Romano, mas a língua falada era o grego, por conta do Império Grego que antecederam o Império Romano. Mas agora também eles falavam latim, proveniente de Roma, da Itália. Eles falavam latim e também falavam o hebraico, por tradição, os fariseus e os escribas. E a outra desdobramento da língua hebraica, que é o aramaico, por conta do cativeiro sírio-caldaico, quando estiveram na Babilônia e eles tiveram que aprender outra língua, perderam o hebraico original, aprenderam o aramaico, e tudo isso ao longo do tempo, Deus foi moldando, Deus foi trabalhando, para que Paulo pudesse escrever na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido sob a lei, e Jesus chega numa circunstância onde a mensagem do Evangelho, a propagação do reino, poderiam chegar a todos os povos, inclusive aos crentes que se encontram em chácara inglesa nesta noite.
Deus proporcionou, diante de circunstâncias globais, socioculturais, econômicas, políticas, viabilizando a chegada da mensagem do Evangelho. E onde se vê tudo isso? Na escola bíblica dominical. Estar presentes. E as circunstâncias em que esteve o salmista, circunstâncias semelhantes à nossa, neste mundo globalizado que vivemos, no envio de inúmeros currículos, numa formação acadêmica na qual você se debruçou e dedicou parte de sua vida, outros que aqui estão mudaram de profissão para tentar alcançar uma porta aberta, e Deus, na sua misericórdia, proporcionou isso, porque Deus vê os nossos esforços. Deus vê o momento em que nós dormimos menos. Deus vê o momento em que você se debruça de seus estudos e busca aperfeiçoamento para trazer o pão de cada dia para a mesa dos seus filhos, pois os seus filhos carecem de um pai que traga o alimento para dentro de casa. E os pais que aqui estão, assim como eu, não têm medo de trabalhar, seja carregar madeira, seja pintar parede, seja subir prédio com sacos de estopa nas costas. Não importa o exercício profissional, o desejo do seu coração é trazer o pão de cada dia para alimentar os seus filhos e a sua esposa que os gerou. E essa responsabilidade do homem provedor está na cultura brasileira. O homem, na cultura brasileira e em outras partes do mundo, ele é o provedor da casa. É verdadeiro hoje que nós temos mulheres que são CEOs, presidentes de empresas, superintendentes, médicas, diretoras de hospitais, cirurgiãs e tantas outras profissões que as mulheres exercem de tal maneira, tão eficiente e às vezes muito mais do que muitos homens. Mas a cultura que nós trazemos no legado é aquela cultura do homem provedor. Então o homem desempregado, ele fica desesperado. O homem sem emprego, ele fica louco, porque ele quer trazer o alimento para a sua casa, ele quer pagar as suas contas. Mas não se preocupe, o Deus que abriu a porta para mim é o Deus que vai abrir a porta para você também. E aquela alma batida pelas circunstâncias da vida, Deus tem uma resposta. Não importa qual é a circunstância, estamos aqui exemplificando do homem provedor. Mas existem outras circunstâncias, quando o provedor vai embora e abandona a mãe com a filha. Não se preocupe, há um provedor maior, há um Deus abençoador que vai sustentar você e vai encher a tua mesa de provisão, e a despensa da sua casa será para a glória de Deus, um lugar farto. Receba essa palavra em nome de Jesus. Os teus filhos trabalharão, não vai faltar o pão. E esta pergunta do salmista Davi foi, do salmista de Coré, de Masquil: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Queridos irmãos, existem inúmeras circunstâncias das quais poderíamos exemplificar, e não sairíamos daqui tão cedo hoje. Circunstâncias que moem o coração do homem, que destrói aquele seu ego. E não estamos falando daquele que se coloca numa posição de superioridade. Não, daquele simples fato de querer ser o mantenedor da casa. O prazer do marido é olhar para sua esposa e ver um sorriso no rosto dela, e ela alimentando os seus filhos, abençoando o lar, cuidando da despensa da casa. Esse é o exemplo no qual estou me prendendo, mas existem inúmeros outros exemplos, como uma enfermidade que assola uma casa, como uma esposa que está no leito. Permita-me trazer um exemplo que eu vivenciei. Quando Deus abriu essa porta de emprego, eu estava na segunda semana da atual empresa. Minha esposa foi acometida de um vírus de pneumonia no início da pandemia do coronavírus. E mortes e mais mortes e mais mortes dentro do espaço de 24 horas, toda a mídia televisiva, toda a mídia nos canais e redes sociais, toda a mídia jornalística, todos os canais da internet, todos os rádios, todos os jornais de televisão, toda a mídia impressa, todo lugar que se falava de Covid, era um número crescente de mortes. E até então, antes de iniciar nesse trabalho, estávamos em outras funções profissionais que não era da minha formação acadêmica, porque precisávamos trazer o alimento para dentro de casa. E passamos nesse momento essa dificuldade, quando ela é acometida por esse vírus,
voltou 3 vezes ao hospital, 3 hospitais diferentes, ficou internada em observação, em alas de Covid, transportada em ambulâncias, onde pessoas vieram a falecer na ambulância por Covid, e o nosso coração dilacerado nas madrugadas do lado de fora, e ela lá dentro sozinha do hospital esperando, porque até então no retrato que estávamos, não havia convênio médico, estávamos em hospitais públicos. Depois um abençoado conseguiu, num mover dele lá, colocar uma assistência social e um trabalho de assistência médica. Quando prestamos serviços para ele, passou o período da carência, fomos para outro hospital, e tudo isso turbulências na cabeça, e pensamentos, e doença, e a questão do Covid, e o desespero, e ninguém identifica o que é, e faz exames, e tira exame, põe sangue, tira sangue, e todo aquele retrato faz o salmista dizer: por que está batido a minha alma? E por que se desesperas dentro em mim? Então são circunstâncias que todos nós estamos sujeitos a passar, mas os mesmos que estão sujeitos a passar tais circunstâncias que fazem a alma lá dentro gritar de desespero, são circunstâncias nas quais Deus se levanta do seu trono, estende as suas mãos para mim e para você, e vem prover o socorro para mim e para você aqui nesta noite, porque Ele é um Deus de providência. Como cantou a irmã Ruth, Ele é Jeová Rafá, Ele é Jeová Nissi, Ele é Jeová Tisitkenu. Esse Jeová Tisitkenu é o Senhor dos exércitos. Esta guerra não é sua, essa guerra é dele, e Ele já venceu para te dar a tua vitória em nome de Jesus. Circunstâncias de quebrantamento e desespero. E o que é anseio? No sentido figurado, é o desejo intenso, é a ânsia, a aspiração, é a febre. E o ser humano, na busca da sua completude, há determinados momentos de sua vida que ele se sente vazio, como um ser vazio. E pessoas buscam preencher esses vazios em misticismos, em crendices, em determinadas culturas folclóricas, em determinadas circunstâncias que o místico está sempre presente. Por que estou dizendo isso? Porque nós, biblicamente, somos assim constituídos, e a ciência o sabe também, que nós não somos apenas este invólucro, constituição corporal, quando eretos na posição de pé que estamos, uma coluna vertebral que nos sustenta o equilíbrio. Não sofremos de labirintite porque existe um órgão na caixa craniana perto do globo e próximo ao pavilhão auricular, que se chama labirinto. E o labirinto, quando você tem saúde no labirinto, você consegue ficar em pé num pé só, você troca para outra perna, você levanta as mãos, você tem um movimento físico perfeito, porque você não sofre no seu labirinto. E por que estou dizendo isso? Que esta perfeição corpórea que nós temos, que a Bíblia diz que o homem é corpo, alma e espírito, e a ciência também sabe disso, no campo da psicanálise, no campo da psicologia, no campo da psiquiatria, o homem interior, e a ciência vai dizer que é um homem holístico, é um homem todo. E este homem todo, antes de vir a psiquiatria, a psicanálise e a psicologia, Deus já o conhecia, porque o formou e soprou nas suas narinas o espírito vivificante, e o homem se tornou alma vivente. E este Deus que nos conhece na nossa estrutura, mesmo sendo Deus, se esvaziou da sua glória, tomou a forma de homem, e como homem foi servo, e como servo obediente até a morte, e morte de cruz, mas Ele ressuscitou, está vivo à destra de Deus, e enviou o seu Espírito Santo para interceder por nós aqui nesta noite. E há quem diga: por que estás abatido, a minha alma, dentro em mim? E se você tem esse questionamento nessa noite, o Espírito Santo está aqui para te dizer: espere em Deus, confie em Deus, porque da parte de Deus há socorro, da parte de Deus há resposta, da parte de Deus há refrigério, da parte de Deus existe a completude. Esses que se acham vazios, e você que me acompanha pelas redes sociais, você que nos vê nos canais da internet, do Instagram, no YouTube, há da parte de Deus o preenchimento para a tua vida, e o vazio da tua alma será o preenchimento do Espírito Santo, da presença de Deus. Ânsias. Um homem está habituado a viver na presença de Deus, de repente é tirado. Esse é o caso de Coré. Mas aos filhos de Coré, da descendência de Israel, da tribo de Levi, está aqui esta expressão do Salmo que eu trago para a nossa reflexão nesta noite.
e as circunstâncias da vida, como cantamos aqui em inúmeros louvores, somos carentes de socorro, somos carentes de alguém que venha nos estender a mão e nos tirar daquele momento difícil. Aí você olha para a direita, para a esquerda, me lembro de outra expressão do salmista, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá um socorro? É uma indagação, um questionamento, é uma dúvida, é um medo, é um desespero. Mas dentro dele também soa e ecoa a voz do Espírito Santo dizendo, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Há socorro da parte de Deus para nós. E esse socorro, muitas vezes nós, na nossa limitação e na nossa percepção, imaginamos que virá de um familiar, virá de um amigo, de um deputado, alguém da política, um delegado, quem sabe um advogado, quem sabe um médico. Mas existem circunstâncias da nossa vida que eu e você passamos, que o único que pode estender a mão e nos tirar daquela calamidade e daquela tormenta é a poderosa mão do Senhor Jesus que está aqui nesta noite. E Ele vai nos tirar desta situação constrangedora. Ele vai te tirar desta situação que a tua alma geme perguntando, onde está o meu Deus? O teu Deus está aqui nesta noite, pronto para te ouvir e pronto para te abençoar em nome de Jesus. Anseios da vida, realizações, sucesso profissional, sucesso acadêmico, formações de nível superior em instituições fora do país, vida sentimental, relações amorosas. Aqui nós temos uma amplitude do ser humano, em todos os seus aspectos de sua constituição. E a psicologia diz que uma pessoa é um ser dotado da capacidade de pensar, agir e tomar decisões. Mas a Bíblia, antes da psicologia, já falava sobre isso. E esse homem, no seu cognitivo, no seu volitivo e no seu emotivo, é totalmente dependente de Deus. E a cura do Espírito Santo, cura para o corpo, cura para a alma, cura para o teu espírito. Não importa onde está alojado a enfermidade. Como disse bem o pastor Daniel aqui, Salustiano, na autoridade do Espírito Santo, como ministros de Deus, como servos do Senhor, dispenseiros dos mistérios de Deus, eu levanto a minha mão direita para dizer em nome de Jesus, o Espírito Santo te cura no corpo esta noite, o Espírito Santo cura a tua alma, o Espírito Santo cura as feridas do teu espírito, e aonde há depressão, amargura, desespero, há agora um bálsamo que desce de Gileade, há agora uma porção do Espírito Santo e promove cura sobre a sua vida. Esta cura não são remédios medicamentosos de elementos químicos, farmacêuticos, que dopam o corpo e a pessoa extasiada por um determinado medicamento de tarja preta. Não é nenhum diazepam, não é nenhum Rivotril que traz paz para a alma. O que traz paz para a alma é o autor da paz, o príncipe da paz que está aqui neste culto. O seu nome é maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. E o Senhor Jesus, dentro dessas circunstâncias de anseio, de amargura da alma, o Senhor Jesus disse, eis que vos dou a paz. Receba esta paz que é proveniente de Deus nessa noite. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que Ele pode promover. E esta paz é resultado da cura da tua alma. Esta paz é resultado da cura do teu corpo nessa noite. Esta paz é resultado da resposta de oração que Deus já moveu céus e terra para te dar paz. E isto nós tomamos posse de que maneira? Por processos hipnóticos, porque há por aí determinados coaches que por hipnose e por reprodução de oratória no campo da neurolinguística, quando se repete uma frase, aquilo fica na sua memória imediata, internalizado na sua psique. E quando você vai dormir, conforme a linha jungniana, descendente da linhagem de Freud, vai dizer que o ego visita o superego. E durante os teus pensamentos noturnos, nos teus sonhos, o teu cérebro, o teu córtex cerebral, o cerebelo, a massa cinzenta, visita a região do cérebro da memória imediata e você lembra daquela frase que você repetidas vezes disse no campo da neurolinguística, do processo de coach e hipnose. Mas aqui nós não usamos coach, aqui nós usamos a palavra de Deus. Aqui nós não usamos hipnose, aqui é o Espírito Santo de Deus que trabalha no meu e no seu interior. Aqui nós não somos adivinhos, o Espírito que rege este culto, o Espírito que dirige a igreja é o Espírito de Deus que está aqui nesta noite, é o Espírito Santo. E eu creio
no Deus Pai. Eu creio no Deus Filho que morreu na cruz do Calvário. Eu creio no Deus Espírito Santo, que é a pessoa divina do Espírito Santo, que está aqui nesse culto glorificando o nome de Cristo. E o que Ele está fazendo aqui nesta noite é trazer a resposta à tua oração, é trazer o bálsamo para o teu desespero, e o nome de Cristo será glorificado, e Cristo falará com Deus Pai, e você será alcançado pela bondade desse Deus Trino. Quantos creem nesse Deus Trino? Recordam-se do aspecto místico, misticismo e de folclores que eu mencionei. Nesses poucos minutos que me restam, eu preciso dizer isto. Em nome de Jesus, escute-me, por favor. Dentro de uma determinada cultura, de determinados países, o imaginário do homem sempre constrói arquétipos. Desculpe-me usar aqui terminologias do campo da psicologia. É que tem pessoas me ouvindo pela internet que é uma palavra de Deus para elas também. E quando o homem constrói os seus arquétipos, no seu imaginário, dentro de um aspecto da cultura, onde o homem constrói a sua subjetividade, o seu homem interior, cercado por aquilo que em sua sociedade ele é inserido, nós vemos o campo do místico e o campo dos arquétipos, dos heróis construídos. Estou falando da mitologia egípcia, mitologia sumeriana, mitologia acadiana, mitologia sumérica, mitologia céltica e mitologias e outras mitologias que refletem nos nossos dias. A título de exemplo, o deus grego Baco e outro deus romano, divindade romana chamada Dionísio, promovem festas de libertinagens sexuais no Império Grego e no Império Romano. Quando o Império Romano subjuga o Império Grego, ele preserva as divindades e a liberdade de culto. Por isso, lá em Israel, quando o Império Romano chegou, os judeus tinham liberdade para ir para o templo. É como se fosse um país laico. Isso te soa comum? Por acaso te soa comum? País laico, liberdade religiosa, e ali eles adoravam, faziam suas coisas. E dentro do politeísmo romano e da idolatria grega, vem a festa de Bacanal, onde esses deuses, eles são deuses da plantação do vinho, e junto com as deusas do amor e da fertilidade, eles faziam suas festas de bacanais. E da festa de Bacanal vem o termo carnevale, no latim, que é a festa do carnaval, é a festa da carne. Isso vem de longe, mas o evangelho também, a palavra de Deus vem de longe, pregando que nós devemos nos distanciar do mundo. E estas culturas que são feridas por essas idolatrias, quando o homem distante de Deus se afunda no seu misticismo e na cultura que o cerca para o seu bel prazer, distanciando-se de Deus, ele inventa uma tal de festa chamada Halloween, que aproximadamente no ano 1500, entre 1500 e 1800, ela tomou a forma de como nós a conhecemos hoje. E se você fizer as suas pesquisas, e nesse culto que está sendo transmitido pela internet, na autoridade do Espírito de Deus, pregando o Evangelho de Cristo, eu quero orientar a igreja que nós não praticamos o Halloween no dia 31 de outubro, mas nós comemoramos a reforma protestante necessária para a igreja do Senhor. E a cultura do Halloween, ela nada mais é do que uma adoração ao Rei dos Mortos. Isto é uma cultura do folclore céltico. Se vocês pesquisarem a cultura céltica na Europa, ela endeusa os mortos e o Rei dos Mortos. E a cultura do Halloween, ele tem um dia que estava muito perto do Dia dos Santos, que é uma tradição também da Igreja Católica Apostólica Romana, e que o Roma fez, o que o papado fez para tentar minimizar os impactos da cultura céltica, da adoração aos mortos e ao Rei dos Mortos. Eles introduziram a participação das crianças, fazendo canções e orações, fazendo caminhadas e procrastinações. Inseriram as crianças para tentar cristianizar o Halloween. Só que quando fizeram isso, a grande miscelânea, entre 1500 e 1800, quando as crianças apresentam as suas orações aos mortos que estão no purgatório, então a tradição católica apostólica romana inseriu a caminhada das crianças batendo de porta em porta, orando pelos mortos, e o familiar que abria a porta dizia: obrigado, crianças,
Vocês tiraram um morto do purgatório, tome aqui uma bala, tome aqui um doce, que é uma alma que vocês salvaram do purgatório. Por isso nós não praticamos Halloween, por isso nós não somos amigos do mundo, por isso a cultura mundana não serve para a igreja. Nós somos lavados pelo Evangelho, pela lavagem da palavra de Cristo Jesus. E o homem, quando está angustiado, o homem, quando está inserido nos seus vazios existenciais, o homem, quando está perdido nos seus questionamentos existenciais, onde está o teu Deus? Aí alguém pergunta, onde está a resposta? Será que eu posso ser feliz? Será que eu posso ser bem-sucedido? Será que existe um escape? Perguntas existenciais. E para todas as perguntas existenciais, a resposta no Evangelho. Que o Senhor Deus, que te conhece por dentro e investiga o interior da sua alma, Ele está aqui neste recinto. E eu vou repetir, não é hipnose, coach de púlpito, de neurolinguística, é pregação do Evangelho na ousadia do Espírito Santo. E o Espírito Santo que está aqui, que é aquele que adentra na divisão da alma e do Espírito, como a palavra que é viva e eficaz, e assim ela tem este poder, e entra na divisão das juntas e das medulas, o cirurgião especialista em tirar a angústia do peito e tirar as mazelas do coração está aqui nesta noite, e ele está fazendo uma cirurgia naquele coração que necessita, e o Espírito Santo está limpando a sua alma nessa noite. E se você está se questionando, por que te abates dentro de mim, ó minha alma? E se você tem sede de Deus, você chegou no lugar certo, você está na casa do manancial de Deus. Rios de água viva fluem da presença do Senhor. E o último texto que eu quero ler, João capítulo 7, Evangelho de João no capítulo 7, versículo de número 38. O que diz o texto bíblico? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E esses aplausos não são para a palavra, foi algum celular sem querer, mas não se preocupe, eu chamo a tua atenção de novo para cá. As amarguras da vida, as frustrações da vida, as desilusões da vida são para nós, que somos corajosos e enfrentamos de frente, levantamos e nos colocamos de pé, para enfrentar as dificuldades da vida. E eu tenho uma boa notícia para você. Você não vai fazer isso sozinho, o Espírito Santo está aqui para te ajudar. O Espírito Santo está aqui para te capacitar. O Espírito Santo está aqui em nome de Jesus para realizar esta obra em você. E eu peço à igreja que fique de pé, por gentileza.